Tô de volta, meus amigos. E aí, vocês gostaram da iluminação nova aqui? Pois é, consegui aí fazer essa melhoria no canal pra gente ir evoluindo, né? Pra gente ir contando história aqui, obviamente, mas também ter um ambiente um pouco mais aterrorizante. E essa iluminação aqui é propícia, né, para isso. Então vamos parar de enrolar, porque eu falei pra vocês, né? Eu tô de volta com o canal, tô voltando com o canal com as histórias. Então, quem quiser me mandar a história, conta aqui embaixo. Pode contar aqui nos comentários, que eu vou entrar em contato com você e pego a sua história e passo aqui pra vídeo. Conto pro pessoal. Se a história for legal, aí a gente conta, tá bom? Hoje é dia de lobisomem. Lobisomem eu sei que vocês gostam. Lobisomem, quem não gosta de lobisomem, né? E eu vou contar a história pra vocês. Quero contar muitas histórias, inclusive eu acho que a próxima história que eu vou colocar aqui no canal vai ser de mula sem cabeça. Então já espera aí, vai ser história de mula. E mula é um bicho que eu tenho medo. Mula é um bicho que eu tenho medo. Então vai ser a próxima história do canal, tá? Vamos pra história logo então do lobisomem. Esse lobisomem aí diz que deu um bafafá muito grande numa cidade. Inclusive quem me mandou esse relato falou que não era pra falar o nome dele não, porque ele mora nesse vilarejo onde que aconteceu essa história, e deu um buchicho gigante lá por causa desse bicho, foi reportagem lá e tal, pra tentar dar uma recompensa pra quem conseguisse matar o bicho. Então foi grande. O negócio foi grande lá na cidade dele, segundo ele, né? E segundo ele, falou que ele mora no interior do Piauí, né? Numa comunidade lá e tal. E o seguinte aconteceu nesse relato, né? Ele falou que não queria expor o nome nem nada. Então vamos pro relato. Segundo ele, ele costumava voltar do serviço muito tarde, né? Ele trabalhava lá um pouco distante da casa dele, ele voltava muito tarde para casa. Teve um dia que ele teve que ficar um pouco mais até tarde. O chefe dele lá falou: ó, fica aí, não sei o que eu vou pagar aqui um horário extra para você fica aqui. E ele não costumava fazer isso. Chegar em casa, não tinha filho não. Diz que morava com a mãe, com o pai dele, não tinha filho, não tinha nada. Só trabalhava mesmo e saía no final de semana, ia pros bailes lá, pras festas e tudo, curtir. E pra ele era meio que normal no final de semana sair. No meio da semana ele não saía não. Ia trabalhar tudo certinho, bonito, mas no fim de semana ele saía. Gostava de sair e voltar muito tarde. Beleza. Era uma sexta-feira, o chefe dele falou assim: ó, fica aqui que eu pago pra você umas horas extra aí e você fica aqui até mais ou menos até umas 4, 5 da manhã. Aí depois você pode ir embora e fechar outro dia. Aí você fecha outro dia e eu te dou de folga na segunda-feira. Aí beleza. Ele foi lá, né, pra fazer isso aí que o chefe dele falou. Ele ficou e tudo mais, tal, beleza. Quando ele tava indo embora, diz ele que já viu uma sensação estranha. Sabe quando você tem uma sensação estranha que você tá meio que sendo seguido, que você tá sendo observado? E diz ele que ele tá meio que como se tivesse sendo observado por alguma coisa. E olha que ele nem tinha saído ainda da empresa. Quando ele começou e saiu da empresa, diz que a sensação ficou pior. Diz que parecia que alguém tava olhando ele como se estivesse bem atrás, sabe? Aí o que acontece? Beleza, ele saiu lá, pegou a bicicleta dele, ele para economizar, né, no ônibus, e também nem tinha ônibus mais esse horário, ele foi de bicicleta. Aí beleza. E ele tinha que passar, e eu acho que era uma distância muito grande que ele tinha que percorrer, que ele ia de ônibus normalmente, né? Só que nesse dia ele não foi de bicicleta, porque ele sabia que tem que voltar para casa de algum jeito, e o horário que ele estava saindo não passava ônibus mais. Aí beleza, ele pegou a bike e foi. E ele tinha que passar uma distância grande, e a estrada era de terra, muito mato, cidade interior, você sabe como é que é. E ele passando numa estradinha, diz ele, saindo da empresa, a empresa ficava meio que numa área meio inóspita assim, meio afastada da cidade. E ele saindo da empresa, ele diz que era um matagal, ficava quase no meio do mato, essa empresa que ele trabalhava, não é com a fábrica, né? Ficava no meio do mato. Aí diz ele que ele pegando a bicicleta para sair, e isso ainda tava escuro, 4 e alguma coisa, tava muito escuro ainda. Então ele viu aquela penumbra e viu aquele, como se fosse uma névoa. E depois que ele saiu da empresa, essa sensação que eu falei para vocês, dele estar sendo observado, aumentou. Diz ele que
Qualquer lugar que ele ia, parecia que eu tava olhando. Passava no meio dos matos, passava na estradinha, os matos do lado, cobrindo tudo. Parecia que estava sendo observado, eles estavam olhando. Tinha alguém olhando, alguém olhando, alguém olhando, alguém olhando. Aí, beleza. Passou uns 2, 3 minutos, 4 minutos, aconteceu nada, ele esqueceu aquela sensação. Podia ser coisa do cérebro, né? Esqueceu aquela sensação de tinha alguém olhando para ele. Aí, beleza. Naquele foi chegando, passou 4, 5 minutos de estrada, ele andando na manhinha, tranquilo, tinha esquecido. Diz ele que ele começou a sentir um fedor, um cheiro ruim, um cheiro horrível, horrível. Diz ele que tinha cheiro de fossa misturado com bosta de cavalo. Sabe bosta de cavalo na hora, assim, você chega perto? Quem já viu aí? Quem já sentiu? Bosta de cavalo com esgoto, esgoto de cidade. Ruim, diz ele que era muito ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Beleza, começou a sentir esse fedor. Diz ele que ele olhou pro lado na estradinha. Diz ele que ele viu os matos mexendo. O mato mexia ali, o mato mexia. E ele começou a ficar assustado. Tudo escuro, não tinha iluminação nenhuma ali, ou tinha pouca iluminação, a iluminação era precária ali na estrada. Diz ele que foi passando, e ele aumentou o passo. Ele tava de boa, andando tranquilo. Depois disso ele aumentou. Aí diz ele que, beleza, quando tava próximo para sair daquela estradinha de terra e acessar a rodovia para ir embora para casa, diz ele que aquele bicho pulou na frente dele, lá na frente. Diz ele que o bicho passou correndo e pulou lá na frente. E não tinha muito o que ele fazer, frear a bicicleta, porque diz que ele estava indo numa velocidade muito alta. E aquele bicho pulou. E ele só deu tempo de tirar do bicho e cortar um pouco pro lado e sair. Diz ele que quase cai. Quase que ele cai. Quase. Foi Deus ali, segundo ele, que não deixou ele cair. Ele pegou assim meio abrupto, cortou por lá e vazou. A bicicleta ainda começou a dar umas tremidas ainda. Quase cai. Dizendo que ele viu meio que de relance o bicho. Dizendo que era um bicho muito feio. Muito feio. Era como se fosse um macaco, segundo ele. Um macacão, um gorila. Como se fosse um gorila. Gigante. A cara do bicho não deu para ver muito não, foi muito rápido. Mas disse que era um gorila com orelha enorme. Orelha gigante. E o bicho pulou na frente dele com o dentão à mostra. Dentão, 2 partes de presa desse tamanho assim. Desde que só viu o brilho do dente. Viu o brilho do dente, cortou pro lado e saiu. Desde que o bicho passou assim. E o bicho não entrou no meio da estrada. O bicho entrou meio que ali no acostamento. Pulou meio pro acostamento. Por isso que deu tempo dele cortar pro lado e sair. Né? Aí beleza, diz que perna pra quem te quero. E ele não olhava para trás não. Mas ele começou a sentir depois que alguma coisa estava espreitando ele. Alguma coisa ainda continuava seguindo ele, segundo ele, né? Que aquela sensação que alguém estava seguindo ele era verdade. Diz ele que aquele bicho estava seguindo ele. Desde a hora que ele saiu da empresa, aquele bicho já estava seguindo ele. Já estava de longe seguindo. Só que quando o bicho chegou perto, ele sentiu o cheiro, aquele cheiro de podre. Diz que o bicho estava muito mais perto, estava do lado quase dele. Aí o bicho aproveitou e pulou na frente dele para tentar assustar, para tentar, não sei o que ele queria. Sei que quase que aquele bicho consegue agarrar ele. Se ele agarra ali, meu amigo, pelo tamanho do animal que ele disse, né, que era um bicho muito grande, se fosse um macaco ia arrastar ele pro mato. Se arrasta ele pro mato, não achar nunca mais. Ia achar só pedaço. Aí o pessoal ia procurar, né? Aí ia pensar que a onça, foi onça. A onça aí que arrastou pro mato e deixou só os pedaços. Mas não, diz ele que não. Diz ele que era aquele macaco gigante. Macaco peludo, gigante, da orelhona, grande do dentão, pulou na frente dele. E aí, hein? O que vocês acham? Se fosse com vocês aí, o que vocês iam fazer, hein? Um bicho desse aparece aí, pula na frente de vocês na estrada aí, o que vocês iam fazer, hein? Diz ele que foi Deus que salvou ele, porque se ele tivesse caído ali, o acidente ia ser feio, o bicho ia arrastar ele. Aí acabou, não ia estar aqui para contar mais história, né? É isso aí, meus amigos, mais uma história de lobisomem aí. E obviamente, né, deixa o like, se inscreva no canal se você curte essas histórias. E se você tem alguma história assombrada para me mandar, pode comentar aqui no relato que eu vou contar aqui no canal, tá bom? É isso aí, meus amigos, e até uma próxima.